Salmo de número 103, que diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os feitos aos israelitas. O Senhor, Ele é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as suas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. A vida do homem é como a relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupa. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de louvor, de adoração. Obrigado por essa porção da sua palavra que nós acabamos de ler. Te agradecemos porque em cada instante da nossa vida, do nosso dia e desse momento, nós podemos ver e sentir o Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Obrigado. Obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Tu és o motivo de estarmos aqui. Só nos encontramos aqui hoje porque sabemos que aqui nós temos um encontro com o Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente, pelas pessoas que nos acompanham nas suas casas. Que o Senhor e a tua palavra venha falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais um domingo está se findando, mais um mês está começando. Mês de agosto chegou, mês da ventania. Para muitos o mês do desgosto, para nós não, mês de bênção. Mas você percebeu que nós, de forma mais direta, nós aqui na nossa região, sentimos os efeitos da pandemia em meados de março. Se me lembro muito bem, o dia 17 de março de 2020. Tínhamos a sensação de que passaria 30 dias no máximo, 2 meses extrapolando. Você já parou para pensar que foram lá quase 5 meses? Aliás, pouco mais, se a gente pegar o início. Quanta coisa aconteceu, a forma de nos relacionarmos, a forma de fazermos culto na família renovada mudou. Muitas coisas mudaram e muitas coisas estão mudando. E eu vejo que toda essa mudança gerou muito cansaço, gerou muita fadiga, gerou muito fato de que a vida está passando, e que aquela sensação de que nós tínhamos de que as coisas, que tinha-se muito tempo para se fazer as coisas, a gente vai percebendo que não, o tempo está passando cada vez mais rápido. Toda vez que eu tenho essa noção, essa sensação, uma coisa me vem à mente, uma pergunta, eu fico me perguntando, será que eu estou fazendo da vida a vida que eu deveria fazer? Será que nós estamos nos tornando realmente quem Deus gostaria que nós nos tornássemos? Será que realmente nós estamos nos tornando quem o Senhor quer que nós nos tornássemos? Eu fico com isso na cabeça e uma coisa eu tenho pensado nas últimas semanas.
sobre os efeitos do tempo na nossa vida. O tempo é algo que é implacável porque ele não respeita a idade, ele não respeita a etnia, ele não respeita a classe social. O tempo, ele passa e chega para rico, para pobre, para branco, negro, para alto, para baixo. O tempo ele passa para todos. E a pergunta que fica é: será que eu tenho aproveitado todo esse tempo da forma mais plena possível? Porque você já percebeu, eu tenho certeza disso, que conforme o tempo vai passando, algumas coisas na nossa vida vão mudando, vão se moldando, vão se transformando. Um exemplo claro disso é que, com o passar do tempo, a gente começa a acumular coisas que não devia acumular na nossa vida. Tenho certeza. Esses dias eu fui numa casa onde a pessoa... Esses dias que eu digo, naquela época que a gente ia nas casas dos outros. Pastor, não vem aqui não, pastor, porque aqui é o quarto da zona. Aqui a gente tenta arrumar, mas parece que quando arruma, desarruma mais. Então esse cantinho aqui é o cantinho da casa. Todo mundo vai acumulando algumas coisas e geralmente o que a gente acumula, o que a gente guarda, são coisas que a gente nunca usa. Mas a gente guarda por quê? Porque vai que um dia eu precise. Já aconteceu na tua casa? Vai que eu não preciso disso. Vai que a gente tem noção de quanta tralha a gente juntou quando a gente vai mudar de uma casa para outra. Porque por que eu tenho guardado isso? Por que isso aqui está aqui? Aí você joga um monte de coisa, 2 meses depois, tem 2 vezes mais do que aquilo que você jogou fora. A gente vai acumulando, a gente vai guardando umas coisas que a gente não usa, mas que fica ali, porque vai que. Sabe qual que é o problema disso? Nenhum. O problema é quando nós levamos isso para a nossa vida emocional. Porque com o tempo a gente começa a acumular uma certa tralha emocional. Aquele tal de rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, algumas inimizades. Com o tempo a gente vai ficando cada vez mais diferente da vida emocional que as nossas crianças experimentam. Porque você já parou para pensar como que a criança faz amigo com tanta facilidade? Amigo de forma fácil. O menino chega na escola, no primeiro dia, o pai está tenso, a mãe está tensa, como é que vai ser, e aí passa o primeiro dia, o menino chega em casa, e a mãe, e aí, será que aconteceu alguma coisa, como é que foi? Filho, e aí, como é que foi teu dia de aula? Eu falei assim, mãe, eu fiz tantos amigos hoje, um dia, numa festa, o menino já fica amigo. A criança é assim. Mas a gente vai crescendo e com o tempo, ao invés de construir amigos, a gente vai formando cada vez mais inimizade. A gente começa com um discurso assim, eu não posso ir mais lá não. Por quê? Tem um cara lá que eu não gosto. Naquele lugar eu nunca mais piso um pé, porque a pessoa me distratou. Eu não vou mais com aquela pessoa, a pessoa me desaforou. A gente vai construindo e guardando um monte de tralha nas nossas emoções, a gente vai acumulando coisa que a gente não precisava acumular, e a Bíblia dá nome para isso, a Bíblia chama isso de raiz de amargura. Raiz de amargura, sentimentos que nós deveríamos imediatamente jogar fora, lançar fora, mas aí a gente guarda, porque vai que um dia eu preciso jogar isso na cara de alguém. Porque vai que algum dia aquela pessoa vem e me procura, e aí eu tenho a oportunidade de despejar tudo aquilo que ela me fez, e ela vai ver quem ela é e quem eu sou. Tempo a gente vai, guardando esse tipo de coisa que não faz bem, que só acumula e amargura o nosso coração. E o tempo faz isso, a gente não percebe. Com o tempo a gente vai ficando cada vez mais distante daquilo que nós não deveríamos nos distanciar. A Bíblia nos fala sobre isso. Com o tempo, o abismo que nos separa de coisas, de pessoas, ele só aumenta. Uma amizade, por exemplo, você tinha um amigo muito próximo, muito íntimo, e de repente você percebe que o tempo foi passando, e esses encontros que eram sempre diários, semanais, eles começam a ficar cada vez mais espaçados, mais distantes. Daí você percebe que você está vendo essa pessoa só a cada 2 meses, e depois de 2 meses foi de 6 em 6 meses, e daqui a pouco você está se reencontrando com ela apenas uma vez por ano, e quando você se dá em si, você se dá conta, já faz anos que você não vê aquele amigo, que você não liga para aquele amigo, que você não manda uma mensagem no WhatsApp, tanto tempo, o tempo passou, e a gente se distanciou, a gente perdeu o contato.
Tanta gente. No nosso curso de casais aqui na igreja, o Aliançados para Sempre, quantas histórias se repetem? Algo do tipo, uma vez o marido chegou para mim e falou assim, eu tenho tanta dificuldade de dizer para minha esposa que eu a amo, e eu falei assim, mas quanto tempo você tem de casado? Ele falou assim, eu não tenho mais de 10 anos, pastor. Eu falei assim, mas em 10 anos você já deixou de dizer que ama a sua esposa? Por quê? Ele falou assim, eu não sei. Aconteceu alguma coisa? Não. Por que você não diz que você a ama? Você a ama? Sim, eu a amo muito. Como que você demonstra isso? Eu não sei. Assim, por que você não chega hoje e fala para sua esposa, querida, eu te amo? Pastora, eu não sei se ela vai entender. Porque já faz tanto tempo que eu não falo que eu acho que ela vai achar que eu aprontei alguma. Sabe, com o tempo a gente se distancia de tantas coisas que não deveria se distanciar. Tem distâncias que a gente começa, e como é o caso desse marido, a gente não quer mais superar, por quê? Porque quando a gente percebe o tanto de caminho que a gente tem que voltar para aquele lugar, a gente fala, não vale a pena, vamos deixar quieto. Faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, porque eu vou querer enganar quem lendo a Bíblia agora? Faz tanto tempo que eu não oro e não dedico um tempo de oração diante de Deus, porque o que eu vou fazer isso agora? Será que Ele vai me ouvir? Sabe, faz tanto tempo que eu não contribuo na igreja, porque o que eu vou fazer isso agora? Sabe, quanto tempo que eu... Falta coragem para fazer, porque ficou cada vez mais distância. As distâncias vão se ampliando, e daí na hora que eu quero pensar em voltar, eu vejo a distância que eu percorri e eu falo, não. Com o tempo a gente fica assim. Com o tempo a gente esquece de coisas que a gente não deveria se esquecer, sabe? Aquilo que a gente faz repetidamente, a gente não esquece. Repetidamente a gente não esquece. Por exemplo, eu sei o meu CPF de cor, eu sei o CPF da minha esposa de cor, eu sei o meu RG de cor, eu sei o RG da minha esposa de cor, eu sei o telefone da minha esposa de cor. Só que quando me perguntaram essa semana qual que é o seu número, eu pensei 3 vezes e tive que olhar no celular porque eu não lembrava o meu número. Eu nunca digito meu número. Aquilo que a gente não faz com frequência, a gente esquece. A gente esquece. Eu não lembro mais de um monte de coisas que eu aprendi na minha vida. Por exemplo, eu me lembro que eu ficava até as 3 horas da manhã, decorando verbetes de hebraico e de grego no seminário. Tinha uma matéria chamada exegese de hebraico. Aquilo era terrível, eu acho que o capeta inventou aquilo. Porque era horrível. E eu me lembro que eu decorei mais de 1000 verbetes em hebraico. Pronúncia, significado, mais de 1000. Eu sei falar shalom hoje, olha lá. Porque a gente esquece. Aquilo que a gente não utiliza com certa... A gente esquece. E qual que é o problema disso, pastor? Será que eu estou ficando louco em esquecer de muitas coisas? Não, a gente esquece. Mas sabe qual que é o problema? Porque existem pelo menos 2 coisas que nós não podemos nos esquecer na vida, e infelizmente muitas vezes nós nos esquecemos. Primeiro, nós não devemos nos esquecer de quem foi bênção na nossa vida. Mas muitas pessoas se esquecem. Quem nos ajudou, quem nos estendeu a mão quando nós mais precisávamos. Gente que a gente não deveria esquecer, mas a gente esquece. Quantas vezes nós nos esquecemos que Deus usou tantas e tantas vidas para nos abençoar e nos abençoar muito. A gente esquece. O marido acaba esquecendo da esposa que esteve do lado dele nos momentos mais difíceis da sua vida. O momento em que ele quase levou a família ao colapso. A mulher ficou lá, agarrada, aguentando todas as consequências até chegar no fundo do poço, mas estava lá. Aí agora o cara esquece da esposa. Passou o tempo difícil. A esposa esquece, muitas vezes, dos sacrifícios que o marido fez. Os filhos, quantas vezes esquecem os altos preços que os pais pagaram para ele ser e se tornar quem ele se tornou. Pessoas que Deus usou para cuidar de nós, para nos abençoar, e a gente esquece. Pessoas que foram bênção na nossa vida. Veja só, o ser humano, ele não nasce sozinho. Não nasce sozinho. Ele não cresce sozinho, ele não chega a lugar nenhum sozinho. De todos os seres da criação, somente o ser humano é assim. Se você pegar um potrinho, ele nasce, pouco tempo depois ele já está se virando sozinho, não precisa de mais ninguém não. O bezerro nasce, pouco tempo depois, ele não precisa mais de ninguém, ele se vira sozinho.
cachorro. O cachorro nasce, precisa de um pouco de cuidado ali nos primeiros dias. Se estiver tudo bem com a saúde dele, logo ele aprende a se virar sozinho. Agora, e o ser humano? Quanto tempo demora para começar a se virar sozinho? Tem uns aí com 40 anos que não se vira sozinho ainda. Na casa de mamãe não sai, vixe. A gente esquece de pessoas que sofreram do nosso lado com a gente, garrado. E não deveríamos nos esquecer. Segunda coisa que a gente não deveria esquecer e se esquece: os milagres que Deus fez na nossa vida. Quantas bênçãos. E é triste, porque isso é uma verdade. Nós nos esquecemos de tantos milagres que Deus já realizou na nossa vida. Sabe, tem coisas que nós desfrutamos hoje, que anos atrás era apenas objeto das nossas orações. Hoje a gente desfruta, mas a gente esquece que lá atrás a gente não tinha. Usufrui agora, mas se esquece que lá atrás aquilo simplesmente era um desejo. Por que a gente se esquece dessas coisas? Houve um tempo que você ficou doente, os médicos não conseguiram dar conta, você orou, a igreja orou, os irmãos oraram, o PG das mulheres orou, o PG dos homens orou, até no PG TIM foi colocado esse pedido de oração. Deus abençoou, a cura veio, mas esquece. Vamos jogar limpo essa noite, meus irmãos. Quanto tempo faz que você não conta para alguém um testemunho de algo que Deus fez na sua vida? Quanto tempo faz que você não glorifica a Deus contando um ato milagroso que Deus fez na sua vida? Para alguém, para edificar a vida de alguém. É preciso lembrar constantemente dos milagres que nós fizemos na nossa vida. Nesse momento de pandemia, tudo está perdido. Quantas coisas boas Deus está realizando na vida da igreja. A gente não pode se esquecer. Mas além de todos esses efeitos, uma coisa que eu mais tenho visto nesses dias: com o tempo a gente cansa, e como cansa, né? Talvez seja o seu caso. Talvez você esteja cansado, porque o tempo faz isso. Com o tempo a gente se cansa, se fadiga. Com o tempo a gente se cansa das mesmas coisas. E veja que o cansaço, ele não é apenas físico, existe N cansaços. Tem gente que se cansa das mesmas lutas, gente que se cansa das mesmas pessoas, gente que se cansa da esposa, gente que se cansa do marido, gente que se cansa do irmão, gente que se cansa de tanta coisa, e tem até gente que se cansa em não saber do porquê ela está cansada e do que ela está cansada. Tem gente que cansa de ser gente, se cansa de ser gente. Eu resumo isso dizendo que a gente cansa de duas grandes coisas. A gente se cansa dos pesos e das pressões. O que é peso? Peso é aquilo que ao longo da vida a gente vai colocando na mochila da nossa vida. A gente vai colocando um monte de tralha lá na nossa mochila, isso é peso. É fardo que a gente carrega sobre os nossos ombros e que a gente faz o que a gente faz todo dia com aquilo, cada vez mais pressionando. E a gente se esquece do que Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E às vezes o que a gente precisa é deixar todo esse peso, toda essa carga em Deus, porque Ele nunca pediu para a gente carregar isso. Outra coisa que a gente cansa é das pressões. O que são as pressões? São as demandas infinitas que sempre houveram e sempre haverão todos os dias da nossa vida. Todos os dias existem muitas demandas. Um homem certa vez me disse: pastor, eu sinto que a minha vida está um bolo de cordas. Eu disse: como assim? Me explica melhor isso aí. Ele falou assim: olha, eu sinto que o meu chefe me amarrou com uma corda e ele está puxando numa ponta dizendo: olha, você tem que entregar o relatório no dia, olha, você tem que produzir, olha, você tem que chegar no horário, olha, você tem que trabalhar até mais tarde, porque se você não fizer isso, eu te mando embora e contrato do outro no teu lugar. Do outro lado, tem minha esposa que me deu outro nó numa corda e está me puxando, dizendo: olha, você está ficando muito tempo fora de casa, você não para, você não dá atenção aos filhos, eles nem te conhecem mais direito. E do outro lado, tem o filho puxando: pai, eu preciso que o senhor me leve lá, pai, eu preciso que o senhor faça isso para mim, pai, o senhor não vai me ver jogar, pai, o senhor não vai me fazer ver aquela apresentação, pai, eu quero ficar com o senhor. Eu sinto que está todo mundo me puxando, a ponto de eu não saber mais nem quem eu sou. E o desabafo daquele moço, na verdade, muitas vezes é o desabafo da nossa alma. Tanta pressão, a gente é esticado, pressionado o tempo todo.
Cada um puxa de um lado. E a gente fica sem esforço para atender tantas demandas. E com isso a gente cansa. E a gente se torna cada vez mais infrutífero no mundo onde a gente tenta agradar tudo e a todos. Com o tempo a gente faz isso. E como isso cansa. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Qual que é a importância de saber tudo isso? Porque eu sei que isso não é novidade para você. A importância disso está que se eu sei que o tempo passa, e que com o passar do tempo, todas essas coisas indireta ou diretamente vão acontecendo na minha vida, o que eu preciso para não viver a cultura da espera? Porque olha só o que a gente já percebe na vida das pessoas. As pessoas estão esperando a cura para essa doença, uma vacina para o Covid-19, porque a gente quer que isso passe, e a gente quer, amém? A gente quer, né? Mas daí a pessoa fica, bom, quando tudo isso passar, aí as coisas vão ficar boas. Aí quando esse ano acabar, aí as coisas vão ficar boas. Aí quando tiver novas eleições, aí as coisas vão ficar boas. Não, porque daí quando eu trocar de emprego, aí as coisas vão ficar boas. Não, porque daí eu conseguir me formar, aí vão ficar boas. A gente vive nessa cultura da espera, o tempo todo esperando com que algo aconteça, para que finalmente a vida fique boa. Queridos, entenda, que se o tempo passa, e ele nos impõe esses efeitos do seu tempo, como de fato ele impõe, o que é que nós precisamos? Não é que algo aconteça para a gente ficar bem, mas o que a gente precisa é experimentar diariamente o que a Bíblia chama de renovação. A gente precisa ser renovado, e a Bíblia diz que Ele, o Senhor dos Exércitos, faz novas todas as coisas, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas não têm fim. Eu e você não precisamos viver na cultura da falta, você e eu precisamos de renovação no Senhor, porque quando Ele nos renova, o tempo passa e vai impor os seus efeitos na nossa vida, mas a Bíblia diz que Ele nos renovará como a juventude. Ele nos renovará. Ainda que os efeitos do tempo tentam nos derrubar, eu posso deixar que Deus me renove nessa noite. Deus pode renovar a sua vida. É isso que nós precisamos, de renovação. E esse salmo que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. Sobre renovação. E ele fala de renovação em 4 aspectos que eu queria compartilhar com você de forma rápida e fundamental. Primeiro aspecto de renovação que eu preciso para esse momento, e que se você precisa, fique atento. Eu preciso renovar a minha santidade a Deus. Eu preciso renovar a minha santidade a Deus. Isso está no versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e que o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a da águia. Meus irmãos, que texto lindo! Renovação na santidade. Nós precisamos dessa renovação de santidade. Por quê? Porque a gente deixa que o pecado entre e fica na nossa vida. Ele entra e fica. A nossa luta mais ferrenha não é para manter a conta bancária gorda. Nossa luta mais ferrenha não é em manter os nossos horários ao pé da letra, embora tudo isso seja muito importante. A nossa luta mais ferrenha continua sendo contra o tal do pecado. Nós não podemos nos esquecer que Cristo morreu por nós, para que nós agora não vivêssemos mais com o peso, debaixo do domínio do pecado. O pecado na vida do cristão deve ser apenas um momento e um deslize, sabendo que nós temos um advogado junto ao Pai que vai lá, nos perdoa, nós nos arrependemos, Ele nos reconstrói, nos restitui e nos leva para longe daquilo. Agora, para que isso aconteça, eu preciso de arrependimento, de quebrantamento. E o que é arrependimento? Arrependimento é completamente diferente de remorso. Remorso, eu falo, puxa, eu não podia ter feito isso com a Luana, ela é tão boazinha. Não, não posso fazer isso com a Luana. Eu vou lá pro Luana, me perdoa. Perdoou, beleza, de boa. Toca a vida de forma displicente. Continuo ao redor de tudo aquilo que me levou a fazer aquele mal para a Luana. Isso não é arrependimento. O que é arrependimento?
palavra metanoia no grego significa mudança de direção. Estava indo para lá, vou para cá. Lembra de Zaqueu? Zaqueu se arrependeu, porque quando ele recebe a visita de Jesus na sua casa, Jesus não fala nada com ele, não pede nada para ele, simplesmente ele levanta na mesa e fala: Senhor, todas as pessoas que eu deflagrei, todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver muitas vezes mais. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um ladrão, Zaqueu era publicano, ele roubou do próprio povo para pagar imposto, para cobrar imposto de Roma. Zaqueu era um ladrão, ele extorquia as pessoas. Aonde está o arrependimento de Zaqueu? Aquele que roubava, agora ele dá, ele devolve a mais. Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Eu preciso renovar a minha santidade a Deus. Você parou para ver como que muitas vezes nós choramos pelos nossos problemas? Choramos, passamos a noite insone com um boleto que temos que pagar no outro dia, a gente não dá conta, a gente perde a paz, a gente perde o sono, a gente perde as estribeiras por causa de uma conta para pagar, mas a gente não derrama uma lágrima por um pecado cometido. Uma lágrima. Chorar pelo pecado cada vez está ficando mais raro. E os grandes milagres da Bíblia foram feitos em pessoas que choraram pelos seus pecados. Davi não era santo, Davi era um pecador, mas o que faz de Davi um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus? Quando Davi errava, ele se prostrava arrependido diante de Deus e chorava. Eu preciso renovar a minha santidade ao Senhor. Então nessa noite que a nossa oração venha a ser nesse sentido: Senhor, renove a minha santidade na tua presença. Eu preciso. Segunda renovação, eu preciso renovar a minha gratidão. Acho que eu já fiz isso, tá? Essa palavra é para mim. Nesse momento de pandemia, eu acho que você e eu e você já emprestamos os nossos lábios para fazer uma tal de murmuração. As coisas não saíram, as coisas estão difíceis, e a gente começa a murmurar. A gente precisa renovar a nossa gratidão, porque a murmuração, ela é aspiradora de energia. Vamos fazer um teste? Você começa a conversar com uma pessoa que é murmuradora, e no início da conversa você se coloca como alguém que vai ajudar. Olha, essa pessoa é muito murmuradora e eu vou ajudar essa pessoa. Aí você começa: não pensa assim não. Tem tanta coisa boa na tua vida ainda. Também não é só isso, né? Não é só reclamação, não é só murmuração. Também tem tanta coisa boa. Depois de meia hora na conversa, o que acontece? Você está murmurando junto com ela. É isso mesmo, não vai dar jeito esse país. É isso mesmo, vai morrer todo mundo. Tinha um hino muito antigo que dizia: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Esse hino é uma daquelas verdades mais verdadeiras da vida. No mundo onde todos reclamam daquilo que não tem, eu e você devemos agradecer pelo pão de cada dia. E esse é o grande problema do costume, porque quando a gente se acostuma, e a gente se acostuma muito fácil com coisa boa, a gente deixa de agradecer por aquilo que a gente está acostumado. Um exemplo: todo mundo aqui tem água encanada em casa? Quem tem água encanada em casa? Ok. Água encanada é uma benção, não é? Você girou, sai água. Girou de novo, para de sair água. Tem uns que estão mais privilegiados ainda, que gira uma, sai água quente. Gira outra, sai água fria. Você tempera a temperatura que você quer. Uma benção de Deus, não é? Você agradece pela água encanada todo dia? Geralmente a gente não faz isso. Por quê? Porque a gente só vai valorizar a água encanada quando a empresa de saneamento tem que fazer uma obra grande no bairro e ela corta a água e a gente fica dias sem água. A gente para: poxa, a água encanada era tão bom, né? Mas é exato. A gente não agradece por aquilo que a gente está acostumado. Tem saúde boa? Coisa boa, né? Essa é saúde. Mas a gente não agradece muitas vezes porque a gente está acostumado. Basta a gente pegar uma gripe, dar uma febre. Tudo que eu queria era estar lá no meu trabalho agora. No começo a gente até gosta, né? Fica mais recolhido e tal. A esposa vem, faz um chazinho. Daqui a pouco você não aguenta mais.
a gente se acostuma com muitas coisas e esse costume faz com que cada vez a gente agradeça menos. Acho que você, pelo menos, está acostumado em comer pelo menos 3 vezes ao dia. Amém ou não amém? Muitas vezes a gente come atropelando as coisas, não para nem para agradecer pelo alimento que a gente está comendo. Porque a gente está acostumado. Porque a gente está acostumado, a gente não agradece mais. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, agradeça, porque à medida com que você agradece, você renova a alegria e a adoração. E o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quanto mais grata a pessoa é, mais ela celebra a Deus, porque ela não cultua aquilo que ela não tem, mas ela é grata e contente por aquilo que o Senhor já fez. Eu preciso renovar minha gratidão. Terceira coisa que nós precisamos renovar, a gente precisa de uma renovação das nossas forças. Ah, como nós precisamos. E quem faz isso? Deus pode renovar suas forças nessa noite. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. O profeta Isaías diz isso. E você já viu uma águia levantar voo? É claro, não tem uma águia por aqui, mas você deve ter assistido Discovery Channel, lá, National Geographic. Alguma águia, algum momento na sua vida, em algum filme, levantando voo. É interessante que porque ela tem uma asa enorme, maior do que o seu próprio corpo, a águia ela não, igual um passarinho, né? Não, ela vai lentamente e ela faz muito esforço para poder bater a asa quando ela sai do chão. Mas depois que ela faz esse grande esforço e ela está no ar, ela voa altaneiramente. É assim que muitas vezes que Deus renova as nossas forças. É claro que Ele pode fazer assim, ó, e a Marcela sair daqui querendo mudar o mundo. Mas, muitas vezes, em primeiro momento, o que Deus quer é que nós façamos isso, ó. Temos o primeiro passo. Muitas vezes, é necessário que a gente dê o primeiro passo para que a renovação venha. Você está cansado, você está sobrecarregado. Deus pode te dar um gás do nada. Mas, muitas vezes, o que Ele espera é, dê um passo de fé. Acredite uma vez mais. Caminhe um pouco mais. E assim que você começar a bater asas, eu darei a você um voo altaneiro, porque eu renovo as suas forças assim como as da águia. Eu preciso crer. Eu preciso dar um passo. Eu preciso muitas vezes entregar o pão para que Deus multiplique. Lembra daquele milagre da multiplicação? Lindo. A multidão está faminta, os discípulos dizem. Eles passaram um dia aqui, Senhor. A gente não pode despedir desse povo e ir embora com fome, porque eles vão morrer no meio do caminho, a viagem é longa. Jesus diz, o que vocês têm aí? Parece um menino. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Jesus pega e faz, me dá. Você imagina se o menino pegasse e falasse, não, mas peraí, eu vou dar, eu estou com fome também, eu estava aqui junto com eles te ouvindo aqui o dia inteiro, e aí? Eu vou dar meu pãozinho para vocês e vou embora como? Não. Jesus simplesmente fala, me dá. E o menino dá. Aqui. Ele ergue, agradece. E a Bíblia diz que ele entregou aos discípulos e serviu toda aquela multidão. Todos comeram fartamente e sobrou cestos e cestos com pães e peixes. A multiplicação veio, mas era preciso que o menino entregasse. Muitas vezes a gente não entrega, a gente não dá, a gente não faz a nossa parte. Ouça a palavra de Deus para o seu coração. Faça a sua parte, porque o Senhor jamais falhou em fazer a parte dele. E para encerrar, eu preciso renovar nesse tempo os meus compromissos. Eu preciso. O salmista termina o salmo dizendo, acompanhe comigo, bendiga ao Senhor seus exércitos celestiais, anjos poderosos que cumprem as suas palavras. Bendiga ao Senhor, exército de servos que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor as tuas obras espalhadas nos lugares do seu domínio. Bendiga minha alma ao Senhor. Esse salmo termina falando sobre a importância da tal obediência. E nós precisamos renovar os nossos compromissos antigos com o Senhor. Porque esses compromissos são iguais ao casamento. O Aine fez algumas filmagens de casamento e ele me mostrou esses dias. E casamento é interessante porque a gente se emociona mesmo quando a gente não conhece a pessoa que está casando, né?
Eu sou assim, eu sou um poço de manteiga derretida. E casamento é assim. Todo mundo que se casa, quer tenha feito cerimônia religiosa, civil, uma festa, não tenha feito, todo mundo que se casa estabelece alguns compromissos. E é bom de vez em quando a gente voltar a ver o vídeo do casamento, se lembrar desses votos. Por quê? Porque no dia a dia a gente deixa de cumpri-los. E aí ninguém colocou uma arma na nossa cabeça dizendo: promete que você vai amar ela, respeitar, cuidar, honrar, proteger, guardar. Ninguém fez isso. A gente fez isso de forma voluntária. E muitas vezes é preciso a gente se lembrar para poder cumprir. O que eu quero dizer para você? Você já fez votos diante de Deus? Você já fez orações assumindo compromissos com Deus? Quantas vezes nós já fizemos votos de sermos dizimistas fiéis? Fizemos votos: Senhor, eu vou ser um servo mais justo, eu vou ajudar mais as pessoas, eu vou ter mais compromisso com as suas coisas. E muitas vezes a gente se esqueceu, a gente foi se afastando. Precisou Jonas ser engolido por um grande peixe para ele realmente resolver cumprir os compromissos que ele havia feito diante de Deus. A Bíblia diz que quando Jonas, depois de ser jogado ao mar, ser engolido por esse grande peixe, demorou ainda 3 dias para o infeliz reconhecer. No que jogou no mar, eu, medroso do jeito que eu sou, eu já começava a pedir perdão e falar: Senhor, o cara foi jogado no mar, foi engolido por um peixe, que era cuidado de Deus para a vida do infeliz, e ele passou 3 dias. Quando ele viu que não ia morrer, ele ora a Deus dizendo: aquilo que eu votei, isso eu paguei. Como profeta, todo profeta fazia sempre 2 votos diante de Deus: aonde o Senhor me enviar, eu irei, e o que o Senhor mandar falar, eu falarei. E nas 2 coisas Jonas estava fugindo. Deus mandou ele para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Deus queria que Jonas pregasse uma mensagem de restauração e de salvação, ele queria condenar aquele povo. Depois de 3 dias, ele ora a Deus dizendo: aquilo que eu votei, eu cumprirei. Queridos, um dia eu disse que eu e minha casa nós serviríamos ao Senhor. Um dia eu disse que a minha casa seria casa de adoração. E há quanto tempo faz que a gente não faz uma oração naquela casa? Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu farei da minha vida uma vida que glorifique ao Senhor, mas na segunda-feira eu estou usando a minha boca, que eu acabei de orar, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor glorifique, a minha vida glorifique ao Senhor. Eu estou usando a minha boca para fazer maracutaia, para fazer fofoca, para fazer falcatrua, para inventar mentira. A gente se esquece dos compromissos que nós fizemos diante de Deus. Um dia eu disse que ensinaria os meus filhos a amarem ao Senhor. E há quanto tempo faz que eu não leio a Bíblia com ele? Eu fico falando: menino, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia, mas nunca pego a Bíblia para ler com ele. Quantos que nesse momento de pandemia, onde as igrejas foram fechadas, tinham como hábito religioso sistematicamente vir ao culto aos domingos? A igreja fechou, pronto, não tem culto mais. Não lê a Bíblia em casa, não reúne com as crianças e fala: vem cá, você não precisa saber tocar, vem cá meu filho, vem cá, eu quero orar por você. Senhor, abençoe meu filho, Senhor, abençoe minha esposa, Senhor, abençoe meu marido. A gente faz compromissos, mas esquece de cumprir. A gente precisa resgatar nessa hora antigos compromissos, porque aí sim a renovação do Senhor vem. Voltar às práticas das primeiras obras. À medida que nós resgatamos compromissos, a nossa vida sim é renovada. E Deus, meus irmãos, Ele quer fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é infinitamente poderoso para fazer tudo isso. Você ainda crê nisso? Então é necessário que nós experimentemos de uma renovação. Paulo diz: ainda que exteriormente eu esteja me degradando, interiormente nós somos renovados de glória em glória. Embora o tempo traga consigo as suas tralhas, eu posso ser renovado ao Senhor e Ele tirar do meu coração todo o lixo acumulado. Embora com o tempo,
nós nos esquecemos de tantas coisas que não deveríamos esquecer. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, ainda que nos distanciamos, o Senhor nos toma pela sua mão, nos traz de volta e nos faz lembrar dos propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Ainda que o efeito do tempo faça com que nós nos distanciamos dEle, Ele vai e nos leva a entender que não há lugar que nos seja distante aos olhos dEle, porque Ele sempre está lá, e Ele sempre nos alcançará com os seus olhos de amor. Ele não te condena, Ele não te acusa, Ele te ama e te diz: meu filho, eu sei que você está machucado, eu sei que você está todo sujo, as escolhas que você seguiu te levaram a isso, mas eu estou aqui como teu pai. Eu quero pôr um anel no seu dedo, eu quero devolver a ti dignidade, eu quero pôr sandálias, eu quero calçar os seus pés descalços, eu quero te limpar e eu quero te levar a voltar a ser e a se sentir meu filho. Eu queria orar com você. Você pode se colocar em pé nesse instante. Feche os seus olhos. O Salmo 139 diz que não importa se você tomar as asas da alvorada ou fizer da cama, do sepultura, o mais profundo abismo, o Senhor ali está e Ele vai buscar você. Não há distância que te impeça de ser alcançado pelo amor de Deus. Eu não sei quanto você chorou, eu não sei quais caminhos você escolheu, eu não sei quais tragédias aconteceram na sua vida, mas eu sei que o mesmo Deus que enviou o seu filho para morrer por você, Ele está aqui dizendo: meu filho, eu quero te limpar. Eu quero tirar todas essas tralhas que você acumulou da sua vida. Eu quero de uma vez por todas te trazer para perto, mesmo que você tenha se distanciado. Eu quero você junto. Por mais que você tenha se esquecido de quem você é e de quem eu sou, eu quero voltar a ser o seu Deus e cumprir com os meus propósitos na sua vida. Ainda que você tenha feito muita besteira, Ele pode te renovar e renovar a sua história e transformar você em um instrumento de bênção nas suas mãos. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. E se você deseja orar comigo, eu convido você, aonde você está, a colocar a sua mão sobre o seu coração. E eu convido você a fazer uma oração sincera diante de Deus. Eu não vou dizer o que você precisa falar, porque você sabe. Simplesmente fale com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Fale com Deus. Senhor, que a sua palavra e nada além da sua palavra venha trazer renovação a cada uma das vidas que aqui estão, das pessoas que estão nos ouvindo agora, lá nas suas casas. O Senhor sabe dos caminhos que nós percorremos. O Senhor sabe de tanta tralha que, com o passar do tempo, a gente foi colocando no nosso coração. E muitas vezes usando todas essas justificativas, essas sujeiras, como desculpa para não fazermos e não sermos quem o Senhor quer que nós fôssemos. Senhor, em o nome de Jesus, eu te peço, nos perdoe, nos limpe e nos dê força para fazermos aquilo que a nós e somente a nós cabe ser feito. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada vida nesse momento. Que a Tua palavra possa encontrar lugar nesse coração. E que o Senhor nos limpe de maneira que nós possamos nos tornar alvos como a neve. Que o Senhor nos traga para perto de Ti a ponto de estarmos nos Seus braços. E que o Senhor renove sobre nós as Suas misericórdias, as nossas forças, a gratidão. Que o Senhor renove os nossos compromissos e nos faça experimentar um tempo novo. Um tempo que independe do tempo desse mundo. Um tempo que consegue se alegrar em qualquer momento. Faça isso em nós. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que o Senhor renove sua vida, sua casa e sua família. Você pode tomar assento.
Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Da ceia do Senhor. E eu queria pedir para Marcela me auxiliar aqui e para o irmão Wilson me auxiliar aqui. Venham aqui à frente vocês dois, por gentileza. Eu queria convidar você que está em comunhão com Deus, você que já desceu as águas do batismo, você que está em comunhão com o Senhor, a participar da mesa do Senhor. Hoje é dia de ceia e nós fazemos isso sempre no primeiro domingo do mês. Mas nós não fazemos isso sempre no primeiro domingo do mês, para que no primeiro domingo nós nos lembremos do que o Senhor Jesus fez por nós. Não. Nós precisamos nos lembrar todos os dias, quando você levanta, escova os seus dentes e vai para o seu trabalho, que você só está fazendo isso porque um dia Jesus verteu o seu sangue na cruz por mim e por você. Mas isso funciona como uma espécie de despertador, que te lembra daquilo que você jamais deveria se esquecer. Foi por causa de uma cruz que hoje nós temos fôlego. Foi por causa da cruz de Jesus que hoje nós estamos aqui. E nessa noite nós vamos nos lembrar. E eu quero convidar você a celebrar conosco, participando do pão, participando do cálice, num ato de renovação, num ato de contrição. E se você deseja participar da ceia, se você irá participar, eu peço que você coloque-se em pé apenas para nos auxiliar na distribuição dos elementos. Nós vamos cantar ao Senhor, e enquanto nós cantamos a Deus, eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor. Você vai receber em suas mãos o pão, o cálice, guarde em suas mãos enquanto nós cantamos, e depois todos nós vamos participar juntos desse momento. Marcelo, Wilson, por favor, sirva os nossos irmãos, esteja em oração, vamos fazer desse momento um tempo agradável diante de Deus. Aleluias. Santo, santo é o Senhor. Consagramos nossa vida, Senhor Jesus, aos teus pés nesta hora, Jesus. Reconhecemos, ó Deus, como pecadores somos, ó Deus, com falhas, Jesus. Espírito Santo de Deus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nesta cruz padeceu e por mim. Queridos, feche seus olhos.
Pense comigo. Quanto custou para Jesus o que ele fez por nós na cruz? O apóstolo Paulo, quando ele fala desse momento em que Jesus se entregou por nós, ele diz que naquela ocasião, quando Jesus estava reunido para celebrar aquela Páscoa com os seus discípulos, ele atribui novo significado àqueles elementos que eram conhecidos pelos seus discípulos. Havia ali pão, havia ali cálice com o suco, com o vinho, havia ali o cordeiro assado, havia ali ervas amargas para se lembrar do Egito, como todos os anos eles faziam. Mas Jesus pega o pão e diz: esse é o meu corpo que será moído por causa de vocês. Ele pega o cálice e entrega aos seus discípulos dizendo: esse cálice é o novo mandamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que vocês beberdes em memória de mim. O que Jesus estava querendo dizer com aquele ato para os seus discípulos é: não importa a vida que vocês viveram até agora, não importam do passado e do Egito que vocês viveram, o que importa é o que eu estou pronto e prestes a fazer por vocês, porque isso inicia uma nova forma de viver. Jesus estava nos convidando a viver uma vida de cruz. De cruz. E a cruz de Jesus vem trazer para nós novidade de vida, liberdade. Nós vamos consagrar esses elementos, e enquanto nós oramos, eu gostaria que você agradecesse a Deus, porque de fato o que Jesus fez possibilitou a nós tudo aquilo que nós viemos e nos propomos a fazer. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar a Ti esses elementos, o pão e o cálice, que simbolizam o Seu corpo e que simbolizam o Seu sangue que foi vertido e derramado pelos nossos pecados. Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, porque a Sua cruz nos traz vida. Sabemos que não merecíamos, sabemos, ó Deus, que não somos merecedores, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós, para nós. Muito obrigado. Nós consagramos esses elementos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos participar do pão. Antes de você participar do cálice, o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios dizendo: esse cálice é o novo mandamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em que vocês beberdes em memória de mim. Só que no final do texto de 1 Coríntios, ele diz que nós fazemos isso em memória. E nós só fazemos isso em memória quando fazemos isso em comunhão. É claro, nós sabemos que nós precisamos ter comunhão com Deus, essa é a base de tudo, senão não faz sentido vivermos. Mas naquele texto o que Paulo está dizendo é: nós crucificamos a Jesus todas as vezes em que nós nos apresentamos diante dele sem comunhão com o outro. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem é o corpo? Somos nós. Somos membros do mesmo corpo onde Cristo é o cabeça. Então, você é importante para mim. Lucas, você é importante para mim. Mara, você é importante para mim. Jorge, você é importante para mim. Assim como cada um de nós somos importantes para o outro. De maneira que essa importância se vale quando o outro cai e eu estou ali para sustentá-lo. Quando o outro chora e eu estou ali para orar com ele. Quando o outro se alegra e eu partilho da alegria dele. Todas as vezes que fazermos isso, que nos lembrarmos do que Jesus fez, nós devemos fazer isso como comunhão com o outro. Amém?
Vamos participar desse momento agora. Participemos todos do cálice. Vamos orar. Senhor, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada pessoa que nos acompanha agora nas suas casas. Obrigado, ó Pai, por mais uma semana que o Senhor permite que hoje nós iniciemos. Nós, como teu povo, queremos profetizar que essa semana será uma semana de bênçãos. Os desafios que virão, eles já serão vencidos em o nome de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, prepara os nossos corações, para que quando encerrarmos essa celebração, quando sairmos daqui para a vida que nos espera, que em nome de Jesus o Senhor venha ser os nossos lábios, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso corpo. Guia, Senhor, os nossos passos, de maneira que tudo o que fizermos nessa semana venha ser para o louvor e para a glória do seu santo e bendito nome. Senhor, em nome de Jesus, leva o teu povo debaixo da sua graça, que nenhum mal lhes aconteça e que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que agora estão nas UTIs da nossa cidade, do nosso estado, desse país, do mundo. Ó Deus, que o Senhor estenda as suas mãos e faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que estão no embate direto, ó Deus, enfermeiros, médicos, técnicos, que o Senhor esteja usando as suas mãos e também esteja os guardando, os fortalecendo, renovando as suas forças, dando a eles tudo o que é necessário, e naquilo que faltar a eles, que o Senhor possa estar, ó Deus, suprindo. Deus abençoe cada pai, cada mãe, cada filho, cada jovem, adolescente. Que a nossa vida venha a ser para Ti, que a Tua graça esteja sobre nós. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim. Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus, seu Filho, e que todas as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Vai na bênção. Sim, eu amo a bênção.